pecado e arrependimento ainda existem? Nosso versículo inicial se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 29, nova versão internacional. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, preciosos do Pai, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo Jesus, povo abençoado de Deus. Meus amados, hoje vamos seguir o raciocínio dos nossos 2 estudos anteriores. Na semana retrasada, nós falamos a respeito do juízo final, ou seja, falamos que não faz sentido você ter medo do juízo final, porque ele já aconteceu e porque não há condenação. Então veja, mesmo que o juízo final ainda estivesse por vir, como a maioria acredita, né? A maioria acredita que ainda haverá um juízo final no futuro, só que nós sabemos biblicamente, historicamente, que isto não faz sentido. Não vou me aprofundar nesse ponto hoje, mas nós estudamos isto na semana retrasada. Evidentemente, vou deixar na descrição do vídeo o link desse estudo, então, da semana retrasada, se você quiser se aprofundar nesse assunto. E, claro, também vou deixar o link da escatologia consumada. Para você entender, amado irmão, amada irmã, para vocês entenderem, né, o evangelho em nossa geração, você precisa entender esses 2 pontos. Entender, claro, o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, a essência desse evangelho, a palavra predestinada de sabedoria, a palavra do evangelho da graça de Deus, como Paulo disse, e também é fundamental entender que a escatologia bíblica já se cumpriu, diferentemente do que o sistema religioso apregou há séculos. Há séculos eles insistem que a escatologia bíblica ainda vai se cumprir, ou em parte, ou toda a escatologia, né? Então existe um segmento que acredita que uma parte já se cumpriu e que outra parte virá, e existe ainda aqueles que creem que toda a escatologia profetizada ainda vai se cumprir. Amados, vamos lá. Quando vocês estudam a escatologia consumada, vocês percebem biblicamente, e como já estudamos muitas vezes, há inclusive registros históricos disso, vocês passam a entender que na verdade não faz sentido acreditar numa escatologia futura. Porque se você acreditar que a escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, né, do fim dos tempos, se você acreditar que o fim dos tempos ainda vai acontecer, você estará atropelando o que a palavra revela. Entende? Aí você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, por que então que o sistema não prega assim? Amados, por muitos motivos. Primeiro, porque esse raciocínio que a escatologia ainda está por vir, ele vem sendo passado de geração em geração há séculos. Então, alguém decidiu que era assim. Em algum momento, alguém decidiu. Olha, a escatologia ainda vai se cumprir. Apesar de todos os fatos históricos, né, que estão registrados na história da humanidade, inclusive, que tudo que Jesus profetizou, que Daniel profetizou, que o apóstolo Paulo profetizou, tudo aquilo já se cumpriu. E repito, há registros históricos em abundância disso. Só que em algum momento isso foi esquecido, não sei se de propósito ou não, mas foi esquecido, e esse raciocínio, então, de que Jesus ainda vai vir, voltar, né, retornar, e que vai haver, então, um juízo final no futuro, que vai haver isso, vai haver aquilo, esse raciocínio foi sendo passado de geração em geração. Só que, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos permitiu questionar isso. Porque, amados, olha, é muito claro na palavra que não faz sentido esperar uma escatologia futura. Porque se você espera que Jesus ainda vai voltar, seria então uma terceira vinda, gente. E não há previsão na palavra de uma suposta terceira vinda. Vocês estão compreendendo? Então houve a primeira vinda, Jesus se manifestou como homem, nasceu no ventre de Maria, né? Houve a segunda vinda, então, a sua segunda vinda em definitivo, quando ele trouxe o reino dele, o reino de Deus. Jesus é Deus sobre todos, né? Então ele assumiu o seu trono em definitivo como Deus criador de todas as coisas, trouxe o seu reino, trouxe o juízo e tudo se consumou ali, que foi no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então,
Esperar Jesus voltar ainda é imaginar que haverá uma terceira, mas a Bíblia não fala de qualquer terceira vinda. A Bíblia fala de duas manifestações. A primeira como um homem e a segunda ele vindo em seu reino. Ponto. Então é preciso você estudar para você entender a visão da graça, tá? Então, dito tudo isso, na semana retrasada, então, nós vimos a questão do juízo final. Nós relembramos, né? Porque nós já havíamos estudado, claro, e relembramos este ponto e trouxemos ali, então, um questionamento no tema. Por que não devemos temer o juízo final? Um tema maravilhoso. Então, os dois motivos fundamentais são esses. Primeiro, que o juízo final já aconteceu. Então, não faz sentido você temer um evento no futuro se ele já aconteceu. E o segundo ponto é que, mesmo que ele ainda estivesse por vir, não há condenação. Então, eu digo, por que você vai temer um julgamento se não há condenação? De antemão, você já sabe que não há. Então, não faz sentido temer juízo final. Tá? Então é claro que esse assunto acaba remetendo ao pensamento do pecado, à questão do pecado. E aí na semana passada nós trouxemos então um estudo por que os filhos de Deus são inocentes. Né? Quando se fala em juízo final, pensa-se logo em pecado. E aí nós trouxemos aquele raciocínio, olha, os filhos de Deus são inocentes. E por quê? E aí trouxemos então aquele raciocínio. E hoje então estamos continuando o raciocínio, né? Se forma hoje então uma trilogia, porque agora vamos falar a respeito da existência do pecado e do arrependimento, porque muitos nos questionam sobre isso, especialmente aquele irmão, aquela irmã que está vindo agora para a graça. Então as pessoas vêm, como eu vim, minha esposa veio, né? A gente veio desse sistema com aqueles pensamentos antigos. Então muitos irmãos que vêm para a graça, começam a estudar, a apreciar a palavra, os irmãos ficam com esse questionamento. E é normal, gente. Não tem problema nenhum questionar isso, tá? É até importante haver o questionamento para que haja aprendizagem, né? Para que a pessoa aprenda de fato. Então muitos irmãos perguntam, irmão Cristiano, eu vejo o irmão falar que o juízo final já aconteceu, eu vejo o irmão dizer que não há condenação, que já nascemos, inclusive, longe da condenação. Isso é uma notícia maravilhosa, né? Nós já nascemos livres do pecado, livres da condenação, já nascemos novas criaturas, com todas as bênçãos espirituais, porque já nascemos depois de toda a obra consumada, né? O Senhor Jesus concluiu a sua obra cumprindo a lei na cruz, derramando o seu sangue, por isso ele disse está consumado, né? Aquele está consumado era relativo à lei, tudo que a lei exigia, o derramamento de sangue, né? A palavra diz que sem o derramamento de sangue não poderia haver remissão dos pecados. Então, por isso que Jesus disse, está consumado. Mas é claro que do ponto de vista da sua obra, ainda faltava acontecer a vinda do seu reino. Mas ele disse está consumado em relação a tudo que a lei exigia. A aniquilação do velho homem, a aniquilação, então, consequentemente, do pecado, fim da lei. Então aquilo foi consumado na cruz. E nós, inclusive, nascemos não só depois da cruz, mas também depois da segunda vinda. Então já nascemos com tudo pronto, tudo consumado. Então todas as bênçãos liberadas. Por isso nós afirmamos, já nascemos abençoados com todas as bênçãos, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos então livres do pecado, livres da condenação, já nascemos depois do juízo final. Então muitos irmãos vêm perguntar isso, irmão Cristiano. Tudo bem, o irmão está dizendo isso aí, eu venho acompanhando, estou crescendo no conhecimento, mas eu fico em dúvida porque, e o pecado então existe, não existe? O apóstolo Paulo ensinou que nós estávamos mortos para o pecado, mas ao mesmo tempo ele fala de pecado. E o arrependimento, Paulo também fala de arrependimento. Não tem que haver um arrependimento para que eu possa entrar no reino de Deus? Então, continuando os raciocínios das duas últimas semanas, vamos falar desse assunto aqui hoje, tá? Então veja, João aqui declarou, como nós lemos aqui no livro histórico de João, ele declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tinha vindo para tirar o pecado do mundo. Olha que interessante, tirar. Aí muitos se perguntam, irmão Cristiano, o que significa então esse tirar? Ele veio para tirar o pecado do mundo? Bom, se nós pensarmos que isso quer dizer que não existam obras más, né? Como alguns pensam, né? Quando a gente fala, gente, não há pecado, as pessoas pensam, poxa, então não existem obras más? Como assim? Eu vejo as pessoas praticarem o mal todos os dias no mundo, né? Muitas perversidades no mundo, etc. Então veja, amados, é evidente que tirar o pecado não é
extrair do mundo as obras más. Porque se nós concluirmos isto, teremos forçosamente que concluir então que Jesus falhou em sua obra. Porque se ele veio tirar o pecado do mundo, como João disse, mas as pessoas continuam praticando obras más, e este seria então o sentido de tirar o pecado, então Jesus falhou, porque o pecado continua acontecendo no mundo. Perceberam? Então, tirar o pecado do mundo não é extrair do mundo as obras más, porque aqui no mundo, amados, sempre haverá a natureza humana. Sempre haverá. A palavra diz que geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Já estudamos isso aqui, não é o que a palavra diz? Então, o que significa isso de geração ir e vir? São pessoas que nascem e morrem. Então, as gerações vão sendo substituídas por gerações futuras. E a palavra diz, a terra permanece para sempre. Então, sempre haverá civilizações aqui. Nós entendemos isto por causa desta palavra e de muitos outros raciocínios aqui, né? Como, por exemplo, o fato de a palavra revelar que Deus criou o mundo para ser habitado. Isso está muito claro na Bíblia. Deus não criou o mundo para ele estar vazio. Então sempre haverá aqui civilizações de natureza humana. E sempre haverá então obras da carne. Então o que é tirar o pecado do mundo? Então, como alguns pensam, tirar o pecado do mundo não é extrair obras más. Tirar o pecado do mundo, portanto, fica fácil concluir isso, né? Que tirar o pecado significa tirar o poder condenador do pecado. E veja, o Senhor Jesus retirou esse poder condenador em relação aos eleitos dele e eleitas dele, os filhos de Deus, que foram eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Aqueles que Deus escolheu para serem seus filhos. Desses, o Senhor retirou então o poder condenador. Só que o pecado, veja, ele condenou os da perdição. Não é interessante isso? Mas, irmão Cristiano, se Jesus morreu na cruz, por que então que os da perdição foram condenados? Porque o Senhor Jesus não morreu por eles. Esse é o grande ponto que as pessoas não entendem. Por que elas não entendem? Porque a religião, ela sempre quer fazer as pessoas acreditarem que todos, na verdade, todos, 100% das pessoas individualmente, podem ser salvas, podem se tornar eleitas através da sua escolha. O que, obviamente, é uma aberração. Não existe isso na palavra. Em momento algum você encontra na palavra as pessoas usando a sua escolha em relação a Deus. Eu escolho Deus, eu decido ser filho de Deus. Gente, isso é altivez humana. É altivez, o homem não tem essa capacidade. Então Deus, evidentemente, como ele sempre soube, em sua onisciência, que o homem jamais o escolheria, evidentemente ele escolheu os seus, para que os seus tivessem a vida eterna. Ele escolheu. Agora, os demais foram condenados. Irmão Cristiano, então, isso é uma injustiça, porque Deus permitiu que eles fossem condenados. Veja, eles não foram condenados simplesmente porque não foram eleitos. Eles foram condenados pelas obras más. Entenderam? Então, aqueles que foram condenados e que são condenados para sempre, porque a semente má para sempre tem a sentença em suas vidas, ele já tem a destruição como destino, assim como os filhos eleitos, nós eleitos. Já temos a vida eterna como destino certo. A perdição já tem a destruição eterna como destino certo. Mas isso tudo foi Deus quem fez. E eles não são inocentes porque eles têm obras más. E o que Jesus fez no Calvário não fez por eles. Ele fez por aqueles que ele elegeu, porque ele é soberano para isso. Então não adianta querer discutir. Amados, o próprio apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Romanos no capítulo 9. Quem é você, homem, para querer discutir com Deus? Paulo fala. Por acaso, aquele que formou o oleiro, né? Aquele que formou, então, o vaso, nessa metáfora, né? O oleiro não tem, então, o poder de escolher o vaso para este ou para aquele fim? Então, se Deus criou os vasos de honra, que são os seus eleitos, para terem a vida eterna, ele é soberano, ele é o oleiro. Então, esses que ele elegeu antes da fundação do mundo, e que não são apenas os judeus, como muitos pensam, são todos os filhos de todas as etnias,
Esses sim têm a vida eterna porque Jesus morreu por eles. Então Jesus retirou a condenação. Ou seja, obras mais existem? Existem. Mas elas não têm o poder de tirar a vida eterna dos eleitos, dos filhos de Deus. Perceberam? Os eleitos de Deus, eleitas, que são seus filhos e filhas, esses não podem perder a sua vida eterna, porque o pecado não tem poder de destruir a eternidade, porque Jesus retirou o poder condenatório do pecado. Vocês estão entendendo o ponto? Por isso que a palavra diz que ele aniquilou o pecado. Vamos ler novamente esse trecho? Nós já lemos semana passada, eu quero relembrar e quero pontuar aqui a palavra aniquilar, para você entender bem esse conceito. Vamos ler novamente Hebreus 9, versículos do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ou seja, Jesus não era como os sacerdotes e o sumo sacerdote dos judeus da religião judaica, que entrava naquele templo feito por mãos humanas. Não, Jesus, claro, foi diferente, né? Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então aqui o texto bíblico apresenta Jesus metaforicamente, né, como um sacerdote, como se ele estivesse se apresentando como os sacerdotes da lei se apresentavam. Tá? 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, porque o sumo sacerdote ele oferecia sacrifícios de animais pelos pecados dele, sumo sacerdote, e pelos pecados do povo, ele oferecia continuamente, todo ano. Então, o que o texto está dizendo? Jesus não fez isso. Jesus fez de uma vez por todas. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, né? À semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio, porque era sangue de animais, né? 26. Se assim fosse, se fosse como na lei, né, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu, vejam só, queridos, uma vez por todas. Esse é um detalhe importante. Uma vez por todas. Então não foi como o sumo sacerdote, que oferecia todo ano sacrifício. E havia toda aquela lembrança de pecados. Ou seja, na verdade, era uma purificação simbólica, externa, não genuína, não verdadeira. Tá? Então Jesus veio uma vez por todas, no fim dos tempos, eles lá estavam vivendo o fim dos tempos, né? Para aniquilar o pecado. Isso aqui se encaixa perfeitamente no que João falou. João disse que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Tirar, naquele sentido que eu falei. Ele veio tirar o poder do pecado de condenar. Ele veio enfraquecer o pecado, aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Então não foi um sacrifício de animais, não foi sangue alheio, foi o próprio sangue dele, de uma vez por todas. Veja, esses detalhes são importantíssimos. Foi o sacrifício dele, não de animais. Então não foi segundo a lei. E foi de uma vez por todas, ele aniquilou o pecado. Aniquilar, meu irmão, minha irmã, vem do grego ateteses. Essa palavra, eu vou passar para vocês o conceito, os conceitos que essa palavra apresenta. Ateteses, no grego, significa anulação, revogação, cessação. Ou seja, o pecado ele foi anulado, revogado, foi cessado. O termo ateteses se refere ao ato de anular ou tornar nulo, né? No caso, tornar sem efeito. Perceberam o sentido? Então, quando o texto diz que o Senhor aniquilou o pecado, está dizendo o quê? Que ele tornou o pecado obsoleto, sem efeito. Acabou, se tornou nulo. Mas nulo em que sentido, irmão cristiano? Nulo para condenar. Perceberam? Então, quando nós em graça afirmamos que não há pecado, não é que não existam obras mais, evidentemente. Existem obras más. E sim, elas podem ser tratadas como pecado. Já vou explicar esse detalhe. Só que não existe pecado no sentido de não haver o poder do pecado, de não haver condenação. Porque ele foi tornado nulo. Ele foi anulado. Ele foi revogado. Então o poder que havia no pecado, na carne, né?
no velho homem. São sinônimos, né? Pecado, obra da carne, velho homem. O poder que havia então na carne, no velho homem, no pecado, juntamente com a lei, porque a lei foi dada para ser a força do pecado. A lei veio para imputar o pecado, como já dissemos aqui muitas vezes, né? Então a junção desses poderes, do pecado e da lei que imputava o pecado, isso trazia então a condenação. Então aqueles que haviam sido eleitos por Deus estavam na mesma condição daqueles que eram da perdição. Todos estavam debaixo de condenação. Então Jesus veio para aniquilar o pecado na vida dos eleitos, não de 100% da humanidade no sentido individual. Repito, isso é uma aberração, isso não tem sentido. Não está escrito isso na palavra. O Senhor veio então retirar o poder do pecado do seu povo. Esse é o ponto. Quem são o seu povo, irmão cristiano? Qualquer um que queira aceitar Jesus? Esse conceito também é absurdo, né? É uma outra aberração que o sistema religioso inventou e que 99% acredita nisso aí. Que eu aceitei Jesus, eu usei o meu poder, o meu livre-arbítrio. Olha só que altivez, né? Então as pessoas creem nisso, que alguém que quis aceitar Jesus, aí sim se tornou o Filho de Deus, porque essa pessoa quis e não porque Deus quis. Não. Então veja, o pecado entrou no mundo e condenou a todos, aí sim a todos. Tanto os da perdição, que já obviamente estariam condenados, seriam condenados, mas também condenou a boa semente. Então Jesus veio resgatar a boa semente desse poder. Até teses, anular o poder do pecado na vida dos filhos. Então Jesus, amados, tornou o pecado sem efeito para os filhos de Deus. Para o cosmos. Já explicamos aqui esse conceito de cosmos, né? O cosmos, a palavra cosmos pode significar muitas coisas, mas, de maneira geral, ela significa junção de alguma coisa. Por exemplo, a palavra cosmos pode ser usada para se referir à junção de toda a criação, as constelações, o céu, o universo. Então, todo o universo, a junção de tudo isso é o cosmos. É um uso mais comum da palavra, né? Mas essa palavra, como eu disse, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de agrupamento, né? O cosmos de alguma coisa específica. Então, quando a palavra diz que Deus amou o cosmos, está se referindo especificamente aos filhos dele. Irmão Cristiano, por que eu posso concluir isso? Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Perceba isso. É muito específico. Ele não salvará qualquer um, ou qualquer um que queira ser salvo. Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele veio salvar um cosmos específico. Uma reunião específica de pessoas, um conjunto de pessoas que Deus mesmo elegeu, gente. Não temos que lutar contra isso. As pessoas ficam com esse pensamento ridículo, injustiça. Por isso que Paulo, inclusive, escreve também aos Romanos, no capítulo 9, há injustiça da parte de Deus? Porque naturalmente questionaram Paulo sobre isso ali, né? Ué, Paulo, como assim predestinado? Mas e a justiça de Deus? E Paulo respondeu, gente, não tem injustiça. Porque aqueles que foram condenados por suas obras más. Eles não eram inocentes. Agora, os filhos de Deus foram feitos inocentes pelo amor de Deus por eles. Porque Jesus veio salvar o seu povo. Então, o cosmos que ele amou, quando você lê na palavra assim, Deus amou o mundo. A palavra mundo, no grego, é cosmos. Então, está se referindo a um cosmos muito específico. Ele veio salvar a totalidade dos eleitos, daqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então ele veio salvar o seu povo. E eu sempre ressalto isso. O seu povo aqui não eram apenas os judeus. Porque se você pensar segundo a carne, sim, eram judeus. Porque Jesus era judeu de nascimento. Então é claro que segundo a carne, o povo de Jesus eram os judeus. Só que a visão do evangelho é espiritual, não é segundo a carne. Por isso que a palavra diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Perceberam? A ninguém conhecemos do ponto de vista humano. Paulo falou isso. Ou seja, o povo de Deus não tem a ver com etnia. Etnia X, Y, não. Os eleitos de Deus estão em todas as etnias. Então o cosmos,
o seu povo, é a junção de todos aqueles que foram escolhidos por ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós dizemos que não há pecado, estamos falando da condenação que o pecado trazia. Quando João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tirou, como vocês leram comigo aqui em Hebreus capítulo 9, Jesus aniquilou o pecado, então Jesus cumpriu o que João havia dito, né? Ou seja, não são as obras más que deixaram de existir. Como vimos em Hebreus, o sentido era que o poder do pecado de condenar cairia por terra, e caiu. Então o Senhor Jesus retirou o pecado, retirou a condenação da vida dos filhos de Deus. Por isso, amado, eu posso afirmar, nós que somos eleitos do Senhor, já nascemos sem a condenação do pecado. Não há pecado em nossas vidas, no sentido de não haver o poder condenador dele. Então, dessa maneira, como não há mais a lei de Moisés, porque Jesus cumpriu toda a lei, ele disse, está consumado, derramou o seu sangue, né? Então, como não há mais a lei, Jesus foi o fim da lei, para imputar o pecado. E como o velho homem já morreu, a carne, o pecado, né, morreu no Calvário, como vimos, inclusive, semana passada. Então, do ponto de vista da condenação, o pecado morreu. Então, não existe, neste sentido, não existe mais pecado. Ele perdeu o seu poder, ele foi anulado. Ele se tornou, então, na vida dos filhos de Deus, ele se tornou sem efeito. Agora veja, do ponto de vista da direção do Espírito, agora muda a sua mente. Mude o ponto de vista para você entender. Porque muitos perguntam, irmão Cristiano, se nós já nascemos então sem pecado, longe do pecado, sem condenação, existe pecado ou não? Por que Paulo fala de pecado mesmo depois da cruz? Por causa do ponto de vista. Então vamos lá. Do ponto de vista da condenação, do poder do pecado de trazer a morte eterna, ele acabou para os eleitos de Deus. O fim da lei foi Cristo e ele, ateteses, aniquilou o pecado para o cosmos. Você tem que entender isso, amado. Foi para o cosmos, foi específico. Ele veio salvar o seu povo dos pecados. Então, os efeitos do que Jesus fez, a anulação do pecado, foi para os seus filhos, os eleitos. Tá? Agora, mudando o ponto de vista, do ponto de vista da direção do Espírito, quando nós saímos então da sua direção, quando dizemos sim para a carne, nós estamos sim pecando. Mas veja, não do ponto de vista da lei. Perceberam? Não é um pecado para condenação. Não é uma transgressão da lei de Moisés que traz morte eterna, que traz juízo. Não, tudo isso já passou. Então nós estamos pecando em que sentido? No sentido literal da palavra pecado. Porque pecado vem do grego hamartia. Essa palavra significa errar o alvo, falhar, fracassar. Amados, vejam bem, existe uma direção do Espírito. O Paulo não fala isso? Andem pelo Espírito e jamais satisfarão as concupiscências da carne. Não foi o que Paulo falou? Então ande no Espírito, ou seja, há uma direção do Espírito para a vida do Filho de Deus. Essa direção vem pela palavra. E sabemos que é a palavra da graça, a palavra predestinada de sabedoria. Então, se há uma direção, há um caminho a ser seguido. Há um alvo a ser alcançado. Qual é o nosso alvo, então, como eleitos do Senhor? É andar nos seus caminhos, naquilo que a palavra revela. Então, quando você não anda nos caminhos de Deus e anda nos caminhos do velho homem, da carne, que apesar de não ter mais poder de condenar, né, ela tem o poder de trazer más consequências, porque você planta na carne e da carne você colhe, então você está errando o alvo. Hamartia, a palavra pecado no grego, né, significa isso, fracassar. Então, se você tem um caminho a andar, que é o caminho do Espírito, a direção do Espírito, e você anda em outro caminho, você está fracassando, você está errando o alvo. Então, neste sentido, sim, é pecado. Mas não é pecado para a condenação eterna. É errar o alvo para você colher consequências negativas. E é isso que nós não queremos, porque, amado, quando nós não andamos na direção do Espírito, e isso infelizmente pode acontecer porque nós estamos habitando em um corpo adâmico,
Um corpo que tem desejos não tem mais poder de nos condenar, porque o pecado foi aniquilado, mas ele tem poder de trazer más consequências. Ele tem desejos maus. Quando nós andamos, então, nesses desejos, nós entristecemos o Espírito que habita em nós. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia da redenção já aconteceu, mas o selo do Espírito está em todos os filhos de Deus. Aqui no contexto, o apóstolo Paulo está falando de diversas obras negativas. Ele está aconselhando os efésios sobre muitas obras. Olha, não mintam, não façam isso, não roubem ninguém, etc, etc. E aí ele fala, olha, não entristeçam o Espírito, porque essas obras acabam trazendo tristeza para o Espírito. Então, gente, neste sentido é pecado, por isso que você vê Paulo falando de pecado. E muitos ficam confusos com isso. Não tem que ficar confuso. Para você entender, é só você entender os pontos de vista. Do ponto de vista da lei, da condenação eterna, o pecado acabou, foi aniquilado. Ele se tornou sem efeito. Ateteses, como nós lemos na carta aos Hebreus. Então, sob o ponto de vista da lei e da condenação, não há pecado, acabou. Agora, do ponto de vista da direção do Espírito, há. Mas não é que você vai ser condenado, você filho de Deus. Não, você nunca vai perder a sua salvação. Mas nem por isso você tem que andar em obras más. É isso que nós defendemos aqui com unhas e dentes. Não faz sentido você ser filho de Deus, ter o Espírito Santo, ter, portanto, a direção do Espírito, principalmente vocês, nós, que conhecemos a verdade do Evangelho da Graça. Não faz sentido você andar no mal. Não é o chamado dos filhos. Eventualmente, um filho de Deus pode praticar o mal, eventualmente, mas ele não aprova, ele não quer viver nisso. Então uma coisa é, eventualmente, por descuido, por isso, por aquilo, um filho de Deus praticar o mal, ele vai colher as consequências. Outra coisa é ele desejar o mal e querer viver naquilo, querer prejudicar pessoas, ser uma pessoa perversa, como há tanta perversidade no mundo. Não, esse não é o chamado dos filhos de Deus. Então, o nosso chamado é não entristecer o Espírito, é andar no alvo. Perceberam o sentido? Então, para você entender a questão do pecado, você tem que entender isso. Para a condenação, do ponto de vista da lei, etc., não há pecado. Ponto final. Agora, se você errar o alvo, que é andar nos caminhos do Espírito, aí você está pecando literalmente. Está entristecendo o Espírito. Então, amados, repito, é por isso que o apóstolo Paulo falava de pecado mesmo depois da cruz, porque ele estava se referindo ao sentido literal da palavra. Olha, vocês têm que andar corretamente. Se vocês não andam corretamente, vocês estão errando o alvo, estão fora do caminho. 1 Timóteo 5, 19 e 20, por exemplo, um exemplo de Paulo citando aqui obras más como pecados. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, não aceite qualquer tipo de acusação, porque, claro, havia muito isso como há até hoje, né? Mas tem que ter testemunha, senão não vale. Os que pecarem, tá vendo? E aí muitos ficam nessa, vocês dizem que não há pecado, mas Paulo fala de pecado. É o ponto de vista. Paulo está falando de obras negativas, que são pecados, porque a pessoa está errando o alvo. O Paulo não está falando de condenação, porque seria, gente, um contrassenso. Como é que ao mesmo tempo Paulo diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Por um lado ele fala isso, e por outro lado ele fala de pecado no sentido de condenação. Não tem lógica. Então são 2 pontos de vista diferentes. Aqui Paulo está falando de obras negativas. Ou seja, se algum presbítero for pego errando o alvo, pecando então, literalmente, fora do caminho, deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Olha só a direção de Paulo. Então é claro que Paulo fala de pecado. Em algum momento Paulo fala das mulheres que viviam pecando, mas é no sentido de não estarem andando no Espírito. Vocês estão entendendo? Então, amado, é claro que o pecado foi aniquilado, não há condenação. O pecado, a obra má, não pode condenar nenhum filho, nenhuma filha de Deus para sempre. Isso acabou, não há condenação, não há juízo, ponto final. Agora, o teu chamado é andar no caminho do Espírito. Então não erre esse alvo. E outros perguntam, né? Irmão Cristiano, e o arrependimento então abençoado? Então, se não há pecado, não há condenação, como fica o arrependimento? Eu não tenho que me arrepender?
Veja bem, amados, é claro que existe o arrependimento, mas o conceito também é outro. Porque o arrependimento, na época em que o pecado estava em vigor, ou seja, antes da cruz, antes de o pecado ser aniquilado na vida dos filhos de Deus, o arrependimento tinha sim relação com o pecado. A pessoa se reconhecia como pecadora. No entanto, abençoado irmão, abençoada irmã, depois da cruz o pecado caiu, como você acabou de ler, foi aniquilado. Então, a ideia de arrependimento mudou. Porque a partir da cruz, não era mais arrependimento em relação a pecados. Se reconhecer pecador. Não. O arrependimento ganhou uma outra conotação e o arrependimento é algo que o próprio Deus atribui ao seu Filho. Então não era mais, ou deixou de ser, né, um reconhecimento. Eu sou pecador, eu preciso ser batizado nas águas. Né? As águas eram um símbolo de limpeza, né, como João Batista batizava. E batizava para arrependimento de pecados. Só que mudou o conceito. O verdadeiro batismo foi feito na cruz. Houve então uma mudança de conceito. Você não tem que se reconhecer pecador. Não, você tem que se reconhecer nova criatura. Filho de Deus, filha de Deus. A sua mente tem que mudar em outro sentido. E é um arrependimento que Deus dá pelo Evangelho. Romanos 2,4. Vamos lá. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, no caso de Deus, né? Tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então veja, o arrependimento era algo que Deus dava pela revelação do Evangelho. E não era mais um reconhecimento de pecador, porque Paulo disse, nós que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Então não era mais a pessoa se reconhecer como pecadora. O arrependimento ganhou uma outra conotação. Então, como eu disse, o arrependimento antes da cruz tinha total ligação com o pecado, com se reconhecer como pecador e desejar um batismo simbólico, uma purificação simbólica nas águas. Lucas 3,3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Amados, o batismo de João, ele aqui é João Batista, né? O batismo de João foi um batismo de transição. O que de fato perdoou e limpou os pecados foi a morte de Jesus. Então a limpeza das águas era simbólica. O arrependimento, sim, era um reconhecimento da sua posição como pecador, pecadora, mas isso foi naquele momento. Porque o próprio João depois disse, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é um outro batismo. Então antes da cruz, sim, se reconhecer como pecador, passar pelas águas, acabou isso aí. Na cruz tudo isso acabou, gente. Porque o pecado foi aniquilado. Então veja, o arrependimento hoje não é você se reconhecer como pecador, é o contrário, é você se reconhecer como nova criatura, porque arrependimento é mudança de mente. Amados, o Senhor Deus, ele não atribui mais pecados aos seus filhos. 2 de Coríntios 5, 16 ou 19, vejam só. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, o que eu citei agora há pouco, né? A ninguém conhecemos segundo a carne, em outras versões. Ainda que antes nós tenhamos considerado Cristo assim, dessa forma, né, segundo a carne, agora já não consideramos dessa maneira. Jesus não é mais um judeu que nasceu de Maria, ele é Jesus ressuscitado. E em nosso tempo atual ele é Deus sobre todos. Então não é mais etnia. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como já explicamos muitas vezes aqui, vou repetir rapidamente, estar em Cristo é você estar na nova aliança. É você estar depois da cruz. Então, todos os filhos de Deus, da cruz em diante, passaram a estar em Cristo. Nós temos diversos estudos que falam sobre isso, amados, tá? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o conceito de ser pecador é coisa velha. Percebe que não tem sentido o que o sistema religioso faz hoje com as pessoas? Faz as pessoas se verem ainda como pecadoras, precisando de um batismo de águas para
purificar supostamente pecados, sendo que Jesus já morreu por eles. Estão entendendo a aberração que é isso? Todo eleito, eleita de Deus, já é uma nova criação. As coisas antigas passaram. Pecado, velho homem, condenação, morte, tudo passou. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é diferente de arrependimento de pecado, gente. Por quê? A resposta está no 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o cosmos, o mundo. É o que eu falei lá atrás. Cosmos significa a junção de alguma coisa. No caso aqui, o cosmos era a junção dos filhos de Deus de todas as etnias. O Senhor reconciliou, então, os seus filhos, o cosmos. Esse é o sentido primordial aqui. Mais uma vez eu vou lembrar. Por isso que o texto bíblico diz que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, é um cosmos específico. Ele reconciliou consigo o mundo, o cosmos, os seus eleitos. Vejam só o detalhe. Não lançando em conta os pecados dos homens. Aqui o termo homens significa etnia. O Paulo sempre ressalta isso porque havia aquele pensamento que somente os judeus é que eram da salvação. E, claro, a graça revelada a Paulo mostrou que não. Que aqueles que não eram judeus, ou seja, pessoas de outras etnias, também faziam parte do povo escolhido de Deus. Então, não lançando em conta os pecados dos homens. Que homens? Os homens que compõem esse cosmos aqui, o mundo. E nos confiou, então, a mensagem da reconciliação. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, o Senhor Deus não nos chamou para pregar arrependimento de pecados. Ele nos chamou para pregarmos a reconciliação que ele já fez. Ele já reconciliou o seu povo com ele. E veja, ele não lança pecados dos homens mais. Não lança em conta, no caso. Mas o sistema religioso hoje segue lançando pecado nos homens. Você é pecador, tem que se arrepender, tem que passar pelas águas, tem que passar o óleo, tem que tomar santa ceia, tem que sacrificar. Perceberam, gente? A aberração que é esse raciocínio mundano do sistema? A palavra está dizendo, o Senhor já reconciliou os seus. Ele não lança em conta os pecados na vida dos homens, no caso das etnias, de todos os seus filhos que pertencem a todas as etnias. Ele veio salvar o seu povo. Então a nossa mensagem é de reconciliação, não é se arrepender de pecados, é diferente. Então, meus amados, arrependimento significa mudança de mente, inclusive a palavra no grego significa isso, né? A palavra metanoia, mudança de mente. É mudança de mente em relação à religião. É a mudança de mente em relação à nossa condição como filhos de Deus. É uma mudança de mente não em relação a me considerar pecador, eu reconheço que sou pecador. Não. É uma mudança de mente em relação ao Evangelho. É quando o seu entendimento é aberto e ele muda para conhecer a verdade. Você conhece então a sua posição em Cristo, quem você é no Senhor. Está entendendo o ponto? Então é uma revolução na sua mente. É um entendimento seu que muda. Você que é religioso deixa de ser. Passa a conhecer a graça. Você que é ateu deixa de ser. Passa a conhecer a Deus e, claro, consequentemente a sua graça, porque essa mudança só vem pelo Evangelho da Graça, tá? Religião não traz metanoia para ninguém. A verdadeira metanoia, a mudança de mente, o verdadeiro arrependimento na nova aliança, vem pela revelação da graça, que muda a sua mente e faz você conhecer a verdade. Então o arrependimento continua? Sim, continua. Mas, repito, não é se arrepender de pecados, porque esse conceito acabou. Entende? Então, ainda que haja o conceito literal de pecado, de errar o alvo, você não tem que se ver como pecador. Porque Paulo disse o quê? Considerem-se mortos para o pecado. Entende? Ou seja, não há condenação na vida de vocês. Considerem-se mortos para isso. Então, veja só, veja que não tem cabimento. Como eu vou me considerar morto ao pecado e ao mesmo tempo pecador?
Eu me considero morto ao pecado, por outro lado, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que mudar a minha mente, me arrepender em relação a pecados. Não faz sentido. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então o arrependimento também se fez novo. Não era o mesmo sentido da época de João, dos discípulos de Jesus de Nazaré, que as pessoas se reconheciam como pecadoras, eram batizadas para aquela limpeza, uma limpeza externa. Não, acabou isso aí. Arrependimento é você conhecer a verdade de Deus. Consequentemente, é conhecer a sua posição de filho, de eleito, de abençoado, livre do pecado. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens, mais uma vez aquele conceito, né? Todos os homens aqui são todos os tipos de homens. Tá? Sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só, é o desejo de Deus que os seus eleitos, que pertencem a todas as etnias, conheçam a verdade. Isso é o arrependimento, 2 Timóteo 2,25. Deve corrigir com mansidão. Aqui Paulo está orientando Timóteo, né? Timóteo, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Percebeu a diferença? Não é uma iniciativa do homem. Deus concede o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, o que é arrependimento na nova aliança? É conhecer a verdade. Está escrito. Perceberam? Você acabou de ler. Isso aqui é irrefutável. Então não é se reconhecer como pecador. Não. O Filho de Deus não é pecador, porque não existe uma lei imputando, o velho homem já morreu, ponto final. Então o arrependimento tem a ver com conhecer, conhecimento. Você conhece a verdade, a sua mente muda. Esse é o arrependimento. Entende? Então, amados, o arrependimento, ele é conhecer a verdade. O arrependimento é ter sua mente liberta da má consciência. Porque, veja, na época da lei, as pessoas viviam com muita má consciência. Claro, porque a lei imputava isso. E veja, amados, apesar de nós vivermos séculos e séculos depois do fim da lei, nós também experimentamos um pouco dessa má consciência. Porque nós vivíamos no meio do sistema religioso. E o sistema impunha em nossa mente essas má consciências. Sou pecador, se Jesus voltar vou ficar, e porque o arrebatamento, e porque tem que sacrificar, e se eu não for fiel dizimista, se eu não frequentar o templo construído por mãos humanas, se eu não vestir a roupa que o pastor manda, e se isso, e se aquilo, e aquilo outro. E vivíamos nesse desespero, nesse medo, porque nós nos víamos como pecadores. E isto é má consciência. Era uma consciência má advinda da religião. Então, por mais que você fosse um religioso exemplar, e eu posso dizer que eu era, gente. Eu era um religioso exemplar. Eu tentava ao máximo estar ali alinhado a tudo, e fazia tudo, tentava ser perfeito em tudo. Mas, apesar disso, eu me via, claro, como pecador. Tinha medo de Jesus voltar a ficar, e tinha medo do pecado, de ser pecador, e do Espírito Santo não habitar em mim. Toda essa bobagem religiosa. Então, de certa forma, apesar de nós já termos nascido, então, depois do fim da lei, de certa forma, a gente acabou experimentando um pouco dessa má consciência. Mas ela caiu por terra, porque o arrependimento faz isso. Hebreus 9, 12 ao 14. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, olha só esse conceito, né? Uma vez por todas, e obteve eterna redenção. 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, ou seja, uma pureza simbólica, exterior, carnal. 14. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência, como já purificou, né? Porque aqueles eram hebreus, estavam ainda com aquela mente envolvida com as coisas da lei. Então essa carta era justamente para abrir o entendimento deles ali, para isso, né? Então purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, ou seja, obras de pecado, consciência de pecado, né? De modo que sirvamos ao Deus vivo. Perceberam, gente? Arrependimento é isso. É conhecer a verdade. É ter
a sua mente purificada de qualquer má consciência religiosa. E o arrependimento, consequentemente, também nos leva a ter uma vida nova, uma vida espiritual. Então, antes, nós tínhamos uma vida carnal no meio do sistema religioso. Em graça, temos uma vida espiritual porque a nossa mente mudou. Hoje temos a direção verdadeira do Espírito que nos ajuda a lutar contra a carne. Então, o arrependimento, além de nos trazer essa boa consciência da graça, né? A consciência de sermos filhos de Deus, predestinados, amados por Deus, abençoados com todas as bênçãos, ou seja, nós conhecemos a nossa posição, então o arrependimento verdadeiro traz isso, né? Conhecer a verdade, consequentemente, conhecer a nossa posição, livrar a nossa mente da má consciência religiosa e nos leva, então, a caminhar nos caminhos do Espírito, a termos uma vida espiritual. Romanos 12, 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, porque o mundo é só mal, né? O mundo são obras da carne, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Arrependimento, metanoia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A metanoia faz isso, arrependimento é isso. É você não deixar o velho homem dominar a sua vida, porque você tem a direção do Espírito pela palavra. Metanoia, o verdadeiro arrependimento. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Perceberam? Despir-se da carne, que se corrompe por desejos enganosos. 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar. Metanoia. Arrependimento é isso, gente. É renovação de mente para conhecimento do Evangelho. Consequentemente, a sua mente é purificada da má consciência religiosa e, consequentemente, você aprende a se vestir do novo homem. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente de quê? Da verdade. Entenderam? O arrependimento que Deus dá, como nós acabamos de ler, é o conhecimento da verdade, que redunda em tudo isso. Você conhece a verdade, conhece a sua posição, conhece o Evangelho. Então a sua mente é purificada da má consciência religiosa, de que é pecador, que vai perder a salvação, que é isso, que é aquilo. Tudo isso cai por terra. E, consequentemente, você é levado a vestir-se do novo homem. Compreenderam, amados? Então, queridos, olha, não haverá nenhum juízo no futuro. Você não tem que temê-lo, como vimos na semana retrasada. Não há culpa na sua vida. Você, diante de Deus, é inocente, como vimos no estudo passado. E você tem que entender que não há pecado na sua vida. Ou seja, não há condenação. Esse é o sentido. Então, o chamado aos filhos de Deus é conhecerem a verdade, é viverem essa verdade maravilhosa aqui e entenderem que eles não têm que temer juízo final nenhum. Tem que entender que são sim diante de Deus inocentes de qualquer culpa, porque a lei acabou, não tem lei nenhuma imputando nada. Então você tem que cuidar da sua carne para que você não colha consequências no seu dia a dia, para que você não entristeça o Espírito Santo, como lemos aqui. Agora, a sua consciência não tem que ser de pecador, de que vai perder a salvação, que tem que ter medo do juízo final. Esqueçam isso. Vistam-se do novo homem, andem pelo Espírito, porque vocês já tiveram a verdadeira mudança de mente, a verdadeira metanoia. Eu quero encerrar com 2 de Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos, esse é o nosso chamado em graça, né? Destruir argumentos e toda pretensão, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento obediente a Cristo. Esse é o chamado de Deus, amados. Esse é o culto racional. Razão, raciocínio, culto é isso. É ter sua mente obedecendo a palavra, não a religião. Obedecer a palavra é diferente de obedecer a religião.
obedecer sistemas religiosos. Não é isso que Deus quer. E a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento, nos retira desse sistema mundano religioso para vivermos de fato para Deus. Entenderam? Então estamos livres do medo, do juízo. A nossa consciência é pura diante de Deus. Não somos pecadores, somos novas criaturas, abençoados com todas as bênçãos. E por isso mesmo, jamais vamos viver nas vontades da carne. Pelo contrário, vamos sempre viver na direção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso.